Alô. Bem, boa tarde. Prazer imenso, Regina, estar aqui essa semana do Canto da Canção, que já estamos... Regina já caminha isso ao terceiro ano, né? E acho fundamental, necessário e um ato de resistência cada vez mais ações como essa e, sobretudo, um encontro como esse, né? A ideia hoje é a gente conversar um pouco sobre, de um jeito muito aberto, sobre cultura musical, canção, produção cultural e mídias, enfim, e tudo mais. A gente tem aqui pessoas experientes da área. Então, começar apresentando aqui o Aloysio, que todo mundo conhece. É músico, compositor, educador e produtor cultural. Há quase 20 anos já atua na área como músico. Em 2015 ingressou na Unicamp, onde foi criador do selo Fôlego, projeto cultural que produz e registra artistas emergentes. A Nancy, queridíssima Nancy, obrigado por ter vindo e estar aqui com a gente. Produtora cultural há 10 anos, há 5 anos à frente da Bens a Deus Produtora, na gestão de projetos, agenciamento e gestão de carreira de artistas. E o Guto Rocco também tem uma trajetória grande, 20 anos já? Já tem 20 anos, há alguns anos dirigindo a companhia do Ivaldo Bertazzo, faz a direção de produção do Ivaldo Bertazzo, e já há 10 anos de circos, né? A gente fez o show, 12, né? 10 foi o show do... Há 12 anos, o Guto tem uma produtora que chama Circos, que é um selo de disco, e uma produtora também. A ideia, gente, a proposta que a gente fez aqui informal, a gente tem uma fala de 20 minutos para cada um, para se apresentar, contar um pouco aqui da onde vem, como atua, trocar um pouco, mas acho que o mais legal seria a gente abrir logo para o público, para a gente poder ter um diálogo aqui. Lógico que a experiência é importantíssima a gente compartilhar, mas eu acredito muito no diálogo, né? E que isso seja estimulado numa dinâmica aqui coletiva nossa. Se todos estiverem de acordo com isso, a gente segue nesse formato, 20 minutos para cada um, e depois a gente abre para conversar. Na realidade, desculpa a indelicadeza, eu deveria ter perguntado isso antes, a gente não decidiu quem vai ser o primeiro, podemos fazer nessa sequência aqui? Pode ser? Já tem fãs esperando aqui. Então, passar a palavra para o Luiz, então. Muito boa tarde a todas e todos. Obrigado, Regina, pelo convite. Bom, então, começando a falar um pouco, né, como aconteceu tudo. Para quem não sabe, a gente criou o Selo Fôlego, que tem funcionado como uma plataforma para divulgar artistas, a princípio aqui da Unicamp, mas que a ideia é que isso se expanda, obviamente, né? Porque cheguei à conclusão, né, e conversando com os colegas também, nós somos em 5, eu aqui da música, tem o Sinuê, que está também ajudando a gente aqui no encontro no encontro todo, a gente está registrando também esse encontro, então, né? Tem mais 2 pessoas da Medialogia, e o Sinuê também é da Medialogia, e um outro colega da arquitetura, e a gente chegou à conclusão de que, primeiramente, a gente tem aqui dentro da universidade todas as condições necessárias para fazer uma produção de qualidade, e a gente tem aqui todas as etapas do processo, né? Então a gente tem desde da matéria-prima artística, que o que eu acho mais legal de tudo é que é uma coisa que se renova a cada ano, porque todos os anos vai chegar gente nova, vai chegar gente que tem uma produção, e não só aqui dentro do IA, do Instituto de Artes, mas em todos os institutos tem gente que toca, porque a música ela é essa coisa que
perpassa tudo, né? Então, sempre que eu tenho oportunidade, eu gosto de dizer que a música, ela não é propriedade de quem estuda música. Então, quando a gente vê isso acontecer na universidade inteira, né? Pessoas tendo iniciativas e produzindo coisas, a gente fala, poxa vida, a gente não pode deixar isso passar desapercebido, né? Então, eu achei um absurdo o fato da gente ter aqui dentro o curso de dialogia. A gente tem uma produção artística que todos os dias tem coisas acontecendo, seja nos corredores, nos ensaios, em todos os lugares do IA, e a gente não tinha um canal no YouTube. Como assim, né? Isso tá muito errado, estava muito errado na nossa concepção, e falou, não, a gente precisa mudar isso de alguma forma, precisa fazer alguma coisa. E a gente começou a fazer, né? Então, começamos, eu fui cobaia, né? Porque quanto músico também a gente precisava testar como é que ia ser, como é que ia funcionar tudo isso. Então a gente começou a gravar vídeos, né? O conteúdo audiovisual. Então a gente tem usado o espaço da Unicamp como cenário também disso tudo, né? E aproveitado todos os lugares bonitos que a Unicamp tem para oferecer nesse sentido, e também das pessoas da Unicamp, né? E como eu falei, não só do Instituto de Artes, mas de todos os institutos. Então a gente é da biologia, a gente é da engenharia, a gente é da história, e tem sido uma experiência assim fantástica da gente aprender fazendo, e caminhando, e ver como isso abre portas para outras coisas também interessantes. A gente tem uma parceria com uma casa aqui de Barão, então os artistas que gravam com a gente têm a oportunidade de tocar em algum outro lugar, né? E é isso, a gente quer fazer com que as pessoas trabalhem, né? Então eu tenho para mim que o músico precisa sair daqui da faculdade com um portfólio mínimo, para ele poder chegar em qualquer lugar e falar, isso aqui é meu trabalho, e é isso, né? Então, se a gente tem condições de fazer isso, vamos fazer. Vamos dar ferramentas para o músico poder viver da sua arte, né? Acho que esse é o sonho de todos nós músicos aqui presentes, tenho certeza que é o sonho de todos nós. Então tem que ter as ferramentas para isso, né? Porque se só ser bom no que você faz bastasse, né? Estudar 8 horas por dia o seu instrumento e tal, se só isso bastasse, né? A gente ia ver muita gente boa fazendo sucesso, que não é verdade, e muita gente que faz sucesso sendo bom, que também não é verdade. Então acho que existe uma outra competência que a gente precisa desenvolver, que tem a ver com isso, que tem a ver com a promoção, com a produção artística, com como o mercado absorve esse tipo de coisa, quais são as exigências, por assim dizer, né? E também, enquanto músico, né, eu sei que existe uma mentalidade da gente de achar, às vezes, né, o que faz sucesso, às vezes não é bom, né, se faz sucesso não é bom, isso acontece, é uma mentalidade que às vezes a gente tem e que a gente precisa mudar, né, porque não porque nem sempre, né, não é sempre assim, e porque tem todo um mecanismo de mercado que a gente precisa entender como funciona, né, para não ser refém. Agora falando enquanto músico, né, hoje em dia a gente está numa situação onde está muito na nossa mão produzir o próprio material, e aí com a internet a gente pode também vincular isso e vamos fazer, né? Então, a princípio essa a história que eu queria contar para vocês sobre como o selo surgiu e dessas demandas, né, e desafios que a gente tem, ainda mais dentro da universidade, né, onde é um ambiente tão próprio para esse tipo de coisa acontecer, né, coletivamente também. Então, além de a gente ter aqui as condições necessárias, né, todas as etapas de um processo produtivo de qualquer produto cultural que a gente for fazer, tem público também. Só no campo tem 40 mil pessoas aí que podem conhecer o seu trabalho, né? Então, aproveitar a universidade como esse ecossistema
que é possível de se trabalhar, né? Ainda mais quando a gente, às vezes, tem situações, o camarada passar, às vezes, todas as etapas da graduação aqui e não teve uma experiência de palco, não teve uma experiência de ter um público para poder dar o recado, né? Então, acho que a gente precisa criar essa cena, a gente precisa criar essa cena e fomentar essa cena de uma forma bacana, né? E a gente tem condições para isso. Então é isso que eu gostaria de falar para vocês. A Luísa já começa com fãs. Meu nome é Nancy, eu trabalho com produção há 10 anos e o meu percurso, ele, em alguma medida, é um pouco diferente, né, de uma experiência universitária, né? A minha experiência sempre foi empírica, né? Então eu brinco que o meu primeiro trabalho de produção com música foi quando eu comecei a fazer qualquer coisa com 14 anos para ter uns trocados para poder estudar música. Então, a partir disso, eu fiquei refletindo muito sobre o que falar, né, aqui com vocês, sobre de que ponto iniciar essa conversa. Eu acredito que fazer música e fazer produção, a gente sempre lida com o que não existe. Seja um espetáculo que a gente vai pensar em montar, encontrar o lugar, quem são as pessoas que vão, como comunicar. À medida também que o trabalho do artista e do compositor, ele parte de uma criação de algo que o tocou, que o sensibilizou e consegue materializar isso pela linguagem, né? Então, quando eu entendi que era produção que eu poderia fazer, já que eu não tinha a paciência e disciplina de estudar horas seguidas para tocar um instrumento e mesmo assim queria viver de música, né? Falei, bom, o que eu vou fazer da minha vida, né, agora? E aí surgiu uma possibilidade, uma indicação de trabalhar com produção. Nesse momento eu não tinha mais puta ideia do que seria a produção, mas falei, bom, vou lá ver se nesse caminho tem alguma coisa para mim. E aí foi que eu descobri que trabalhar com produção tem duas coisas fundamentais, assim, que é se relacionar, ou seja, como interagir com as pessoas e colocá-las, né, num lugar de produção coletiva, de entendimento e de ter algo a se fazer junto, e do imponderável, né? Porque quando você lança um trabalho, você tem a sua música e lança um trabalho, você decide fazer um evento, tem vários indicadores ali que te dão direções, mas de fato tudo pode acontecer, pode chover, pode ter manifestação, o Bolsonaro pode ganhar a eleição, então tem aí muitas coisas que fazem parte de um imponderável. E pessoas e imponderável muitas vezes são sinônimos, né? Então, dentro desse processo de aprendizado e aprendizagem, algumas oportunidades foram se mostrando no caminho, né? Hoje, benza a Deus, né? Eu tenho experiência, o primeiro artista, e eu tive essa sorte, né? O primeiro artista com quem eu trabalhei, eu fiz alguns trabalhos, né, institucionais, trabalhei na cooperativa de música, lá eu conheci alguns artistas, entre eles, né, o núcleo de gestão dos barbatuques, fui trabalhar com os barbatuques, que até hoje eu acredito que foi a minha grande escola, né, em produção, em trabalhar com pessoas. É um grupo de 20 anos e há 20 anos eles são um núcleo de 15 artistas trabalhando juntos. Então, vocês imaginam que ter um trabalho solo, ou ter uma banda, ou ter um trio,
já é algo desafiador, que dirá um grupo que há 15 anos vive de fazer música com o corpo. Inclusive o Baba, né, se formou aqui na Unicamp, o Rossói, então teve esse processo. Nos Barbatuques, e eu acho que é sempre uma questão de lidar com os desafios, né? Então, no Barbatuques, a minha primeira viagem poderia ter sido para Santos e foi para a China, com um grupo de 13 pessoas. Foi a primeira vez que eu saí do Brasil, e acho que até por conta de uma arrogância e ímpeto, né, que ser jovem nos dá. Você fala inglês? Claro que fala inglês. Você já fez turnê com bandas? Claro que sim! E assim fui eu para a China. Depois disso, com eles, eu tive a oportunidade de entender muitos processos, inclusive o de gestão de um trabalho, né? O que eu acredito que é muito importante para todas as pessoas que estão ligadas nessa cadeia de música, incluindo músicos, pessoas de assessoria de imprensa, produtores e distribuidores digitais, físicos, mesmo nesse momento em que a gente está, onde pensar música é pensar outros formatos e como a música faz parte da vida das pessoas, olhar em volta, ter uma leitura e estar atento e com a certeza de que trabalhar com música é pensar para onde a música nos leva e encontrar suportes de comunicação disso, tem um processo de pensar o que não existe, né? Quando há 20 anos atrás a gente ia entender que hoje a música seria uma plataforma streaming digital e como a música, por fazer parte da vida das pessoas de forma muito intensa, ela normalmente está à frente, inclusive, de outras linguagens, na maneira como as pessoas se relacionam. Então, o que eu gostaria de dizer para vocês, principalmente nesse momento em que a gente vive de tantas incertezas, é trabalhar com arte, com música, seja do lugar onde a gente estiver, é necessário uma dose de coragem, de muitas vezes fazer coisas que você não tem certeza absoluta que é aquilo, mas existe um chamado para ser feito. E principalmente estar atento a como fazer, né? Como é que eu faço para a minha música chegar? Quem são as pessoas que querem ouvir a minha música? E como essa ideia se multiplica, né? Muitas vezes, então, são os amigos mais próximos que vão no show, e aí esses amigos chamam outros amigos. Esse pequeno grupo, como é que ele pensa? Como é que eu consigo... a gente vem tendo modelos, né? De artistas fazendo trabalhos muito interessantes com grupos focais, né? Chamar 10, 12, 20 pessoas, 5 pessoas, 2 pessoas que sejam seus amigos. Por que você ouve essa música? Por que você gosta? O que te remete? E a partir dessa pequena amostra, a gente conseguir comunicar e chegar nos nossos nichos, né? A Benza Deus Produtora é uma produtora que hoje trabalha com 4 artistas, como parte do seu dia a dia ali, né? O que a gente chama do main cast. E é interessante que eu tenho a opção de trabalhar com poucos artistas, porque eu sei que isso é uma demanda de tempo muito grande, né? Entender onde esses trabalhos podem ser encaixados ou encontrar uma fruição, não só no Brasil, mas como em outros países e onde se encaixar.
dentro desse aspecto, eu como produtora compreendo que hoje os artistas são muito produtores e os produtores são pessoas que precisam compreender de forma profunda e se identificar com o trabalho dos artistas. É uma parceria. Então, sinto dizer que quem não quer casar, que quem não quer ter uma relação mais longa com outras pessoas, não é bem assim. É uma união muito intensa mesmo, que é importante que se tenha limites. Eu acho que nesse cenário, no meio em que a gente está, no meu caso, né, de música independente, é importante, fundamentalmente importante, que artista e produtores consigam desenhar o lugar de onde quer chegar, né? Se você está tocando para uma ou duas pessoas, você está fazendo isso agora. O seu desejo é ter uma plateia de 1000 pessoas, o seu desejo é ter uma plateia de 2000 pessoas, o seu desejo é rodar o mundo inteiro. Qual é o teu desejo? O que te move? Para onde a sua música te leva? Esse é o primeiro passo. A partir disso, existe muitos outros até chegar lá. Então, mas esse primeiro momento, ele é fundamental. Para que todos os outros passos que você precise ter sejam importantes, inclusive encontrar um parceiro de produção em determinado momento. Porque, bom, se você quer uma plateia de 1 milhão de pessoas, provavelmente não vai ser fazendo música erudita ou uma música experimental ou quer fazer música experimental e chegar a essa plateia. Que caminho tão original vai ser possível, né? Quais são os suportes que podem divulgar a sua música? A gente tem hoje trabalhos de música que tem muitas vezes mais público de teatro porque está relacionado a uma linguagem experimental. Tem artistas e músicos que vivem de fazer trilhas sonoras, né? Tem outros que têm esse formato mais tradicional de realmente semear e fomentar públicos. São muitas as possibilidades, mas se não se sabe onde se quer chegar, né, se você não sabe para onde você vai, você fica estagnado no mesmo lugar. E essa relação de afinidade com o produtor ou do lugar onde eu estou, que é receber trabalho de artistas, que eu possa primeiro compreender profundamente, depois entender se dentro da minha rede de relações eu consigo dar vazão e fruição a esse trabalho, com o meu trabalho, ou ainda para fazer esse trabalho acontecer ou ser fomentado, quais caminhos eu tenho que seguir. Então, e nesse processo, embora eu não tenha uma experiência acadêmica, em todos esses anos de produtora foram momentos específicos, né? Onde primeiro eu tive que começar de fato e me formalizar, porque de verdade eu queria fazer uns shows por aí, e aí quando eu vi eu tinha que ter um CNPJ, tinha que ter toda uma estrutura necessária, né, para poder dar vazão a isso. Depois compreender dentro do que eu gostaria de trabalhar com música, dos tipos de música que me interessavam, né? Quais eram os lugares que essa música teria espaço, iniciar uma rede de contatos, até fazer workshops e cursos de gestão financeira, porque dinheiro é importante e ele é um veículo nesse mundo para que a gente possa fazer esses trabalhos serem difundidos, estudar sobre comunicação, sobre marketing, entender minimamente como a música é distribuída em âmbito digital. Então, todos esses momentos, né, dentro do meu projeto, que é a produtora, eles aconteceram. Hoje, a gente
está num lugar que eu acho que é bacana e que para o que lá atrás, quando eu compreendi o que eu queria, a gente está na metade do caminho, né? Então, a gente consegue ter uma média de 120 a 150 shows por ano, dá mais de 10 shows por mês. Alguns com um cachê super legal, outros com um cachê mais ou menos, outros que a gente faz por bilheteria. Agora, o norte que eu sempre tive quando você sai de casa para um trabalho, tanto eu como produtora ou como os artistas, é uma coisa que eu fico martelando na cabeça deles, assim, quando a gente sai para fazer um trabalho, esse trabalho tem que trazer para a gente ou prestígio, que isso significa público, ou dinheiro. No melhor dos casos, ele traz os dois. Né? Se eu saio de casa e não tenho nenhum, nem outro, o que eu estou fazendo? Para chegar nisso, eu também descobri que existem ferramentas. Lembra lá atrás, quando vocês fizeram no ensino médio, aquele teste vocacional e te falavam estudar TI, vai ser o hit do momento. Hoje, quando eu vejo nas minhas planilhas o quanto eu gasto com Google Drive, com o sistema de CRM, com o sistema de gestão financeira, para que as informações sejam claras, e lidar com as informações em todos os âmbitos é muito importante. Então, fazer música é o que é a sua atividade fundamental, é o seu ofício. Fazer produção é o meu ofício. Como isso se dá no mundo? No mundo que a gente vive hoje, é um mundo de informação. Então, se eu não sei se eu estou ganhando 1, 2 ou 3, ou se eu estou devendo 1, 2 ou 3 reais, golpes, o que vai virar a nossa moeda, coisas, 1, 2, 3 coisas, o meu poder de atuação nesse mundo capitalista que a gente vive, ele fica limitado. Então, saber isso é importante. Tá bom. A gente... Rede de contatos, como é que eu mando meu material? Eu conversei com essa pessoa me respondeu que é o CRM, que é essa relação, é importante. Estar nos eventos de música, nas feiras de música. Tem uma feira que vai acontecer em dezembro, que é a menos de 1h30 daqui. É importante estar, é importante olhar os artistas que já estão naquele lugar que você quer chegar. O que esse artista está fazendo, o que esse artista fez. Muitas vezes é um artista que não tem musicalmente tanto a ver com você, mas assim, eu tenho curiosidade de descobrir o fenômeno Anitta. O que essa menina faz? Como é que ela faz? Como é que ela lida com as redes sociais dela? Então, acho que tem essa descoberta e essa humildade que a gente tem que ter mesmo em olhar para o outro, olhar para fora e principalmente entender o que a gente quer no momento de planejar, de executar, de comemorar as pequenas vitórias e compreender quais são as frustrações desse processo, porque é um processo cheio de frustração também. Eu falo muito, né? Queria agradecer primeiramente a Regina pelo convite. É uma honra estar aqui, dividindo a nossa experiência com vocês, com o Cacá, o Luísio, a Nancy. E pela ordem aqui, eu sou o único que não sou músico, não sei bem o que eu estou fazendo aqui direito, mas sempre que o Cacá e a Regina me instigam a esse tipo de bate-papo, faz a gente rever a própria história, né? E no fundo eu sou um amante da canção e da música brasileira, sobretudo desde muito cedo, e que me desviou de todos os caminhos que eu tentei disfarçar da carreira
porque eu me formei em Direito e na Unesp, mas eu mais ficava com o pessoal que gostava de música da história do que com os colegas advogados. Então ali eu já vi que aquilo não vingaria. E caí imediatamente após a faculdade para trabalhar num grande escritório de produção e de produção de artistas com que eu sempre tive muita admiração, idolatria. Estava lembrando com o Kaká que acho que a última vez que eu tinha vindo aqui na Unicamp foi para produzir um show do Caetano Veloso aqui no ginásio Noites do Norte, nessa produtora com quem eu trabalhava. Então Gilberto Gil, Caetano, Djavan, até o show do João Gilberto eu acabei produzindo em Brasília. E tudo isso foi de muita vontade de trabalhar com música, sem nunca ter estudado música, que eu gostaria de ter feito, não fiz. Mas desde ali eu tinha uma coisa que, nessa experiência com esses artistas, com esses grandes artistas da música brasileira, já nessa virada das grandes gravadoras para uma cena mais independente, eu via que o contato dos artistas com a mídia, com os meios de comunicação e com o público local, da onde eles vinham realizar o show, era muito capenga, era muito superficial. E eu falava, não é possível a gente só reclamar dos meios de comunicação, a gente só reclama do jabá, isso é uma regra que todos nós aqui sabemos, vocês já sabem o que significa, precisa sim pagar para estar numa grande rádio, numa grande TV, quase que um acidente praticamente quando isso não acontece. Mas eu vi ao mesmo tempo que esses grandes artistas da música brasileira também tinham essa oportunidade de estreitar esse laço com os públicos e nos lugares, nas cidades do interior, que eu trabalhava sobretudo nas cidades do interior do estado de São Paulo. E isso não acontecia, e não acontecia muitas vezes porque o próprio artista evitava. O artista só atendia a Globo do lugar. E eu estou falando aqui, antes de entrar na minha experiência como o diretor da Circos, da empresa com quem a gente está há 12 anos, porque nós estamos falando de mídia também nessa palestra, e quer dizer, quando veio a internet, praticamente isso a gente falou, nossa, é agora, ninguém segura a gente, né? Até que o sistema também já captou as nossas armadilhas, e agora para a nossa publicação chegar em pessoas, não chega se a gente não patrocinar, e cada vez é uma nova ferramenta, cada vez são novas artimanhas que a gente acaba pagando por isso. E quem tem mais, paga mais e se divulga mais. Então, agora, como dizendo, durante a minha experiência, logo depois de já trabalhando com produção, eu fiz um curso de gestão da comunicação na Escola de Comunicação e Artes da USP. Isso foi em 2005, e ali se falava do celular como o grande instrumento para se comunicar, que a pessoa vai fazer um vídeo ao vivo pelo celular. Isso em 2005 a gente falava, não, mas como? Não, você precisa estar em todos os meios de comunicação, usar todos os meios de comunicação. Tudo isso foi me instigando, trabalhando como diretor de produção em outros lugares, foi me instigando a querer ter a minha produtora. E quando a gente inaugurou a Circos Produções, a gente tinha como missão
tentar aproveitar ao máximo que cada espetáculo pode vir a ser. Quer dizer, portanto, qualquer espetáculo que a gente está falando, quer dizer, a música, a canção, enquanto a canção popular, ela não se esgota ali no palco, né? Então ela tem a mensagem que isso pode ser praticamente uma aula de história, uma aula de literatura, isso pode estar comunicando com o público local. Então a Circos, quando foi criada, queria agregar o maior número de artistas que não fosse necessariamente só um cantor de música no palco. Então, que esse artista tivesse ligado em todas as possibilidades de se comunicar, das possibilidades de se interagir com o público. Então, em 2006 a gente inaugurou a Circos Produções e inicialmente a gente trabalhava com 2 artistas, que eram a Selmar e a Juliana Amaral. E a partir disso, como eu estou relendo aqui um livro do Alex Ross, ele fala da música da década de 50 e tal, tem um momento que ele cita uma frase que ele fala: tudo começa em mistério e termina em política. É inevitável que a gente fale de política aqui e em qualquer lugar que a gente vai falar de música, porque não dá para falar que em 2006, 2007 a gente vivia o primeiro governo Lula e, diferentemente das universidades estaduais, a gente falou um pouco sobre isso na vida, eu, Cacá e a Nancy, as universidades federais, o núcleo de universidade, os pontos de cultura, tudo estava fermentando para que a canção popular ganhasse espaço. Absolutamente tudo. E eu estou falando isso porque, embora a minha produtora ali em 2007, 2008 estivesse começando e tal, a gente já via ali um imenso campo de atuação. Então, muitos artistas procuraram a Circos para atender a demanda deles. Eram artistas que já atuavam há 20, 30 anos. Eu estou falando de artistas como Anal Zete, Zé Miguel Wisnik, Luiz Tati, que ali chegaram ali nas Circos em 2008, por ali, e todos tinham uma demanda de trabalhar, de fazer show, de fazer espetáculo, de fazer aula show, de fazer palestra com música, tudo aquilo que eu sonhava em fazer nas Circos, dentro das universidades federais, sobretudo. Todas as universidades federais foram se equipando de uma maneira que nós tínhamos um público e uma frequência de eventos formidável, assim, posso dizer. Claro, você vai falar, nossa, e o SESC? O SESC fomentando, mas tínhamos também uma cena no Brasil, sobretudo por vontade política naquele momento, que estava aflorando. E tudo isso com os meios de comunicação se abrindo, entre aspas, né? Não é bem assim, mas o celular virou a potência que virou. Quer dizer, ali em 2007, 2008 era um sonho impossível. Parecia que tudo estava encaixando, ia dar tudo certo. A gente falando de aulas de música, eu lembro de vários movimentos de artistas tentando colocar aula de música no ensino médio, no ensino fundamental. E hoje a gente está falando de aula de educação
moral e cívica. Enfim, quero dizer só que então, como disse a Nancy, muito bem o Aloysio, falando de questões práticas aqui, dos artistas, a minha profissão eu me sinto praticamente um ser em extinção. Eu acho que o produtor, como a gente pensa a figura do produtor, não existe mais, graças a Deus. Todo artista tem a consciência mínima que ele não existe ninguém que vai atendê-lo plenamente se ele não estabelecer esse casamento que a Nancy falou aqui, dessa parceria, porque é ele, sobretudo, que vai saber o que ele quer. Eu acho que nós, enquanto produtores, donos de produtoras, a gente precisa diversificar para sobreviver, a gente precisa atender mais de um artista para sobreviver, principalmente na música independente, e nós estamos falando praticamente de um universo que é quase todo independente. Nós, há 20 anos atrás, a gente não imaginava que a gente estava concorrendo em editais com artistas que vinham desse esquema de gravadores. Hoje a gente concorre com todos eles. É só abrir o edital que a gente vai ver que está todo mundo ali inscrito. Do artista que está começando agora até o João Bosco, a Gal Costa, gente que está trabalhando desde a década de 60. Então, queria dizer para vocês que essa receita não existe, né? Como se dá bem sendo um artista da música brasileira, da cena independente. Eu acho que isso cada um realmente tem que descobrir, e o produtor pode ser uma ferramenta para isso. O Aloysio citou uma frase aí que é uma tentação, né? Da gente, às vezes, ter a tendência de achar que tudo que faz sucesso e que tem uma grande repercussão não tem valor artístico. E tem várias exceções. A gente não cansa de ver essas exceções se aflorando e recentemente com muita luta, com muito preconceito, eu assisti um documentário, o Axé, Canto de um Povo de Algum Lugar, que eu recomendo para todos vocês, que começa a mostrar o movimento do Axé Music em Salvador. Quer dizer, aquilo foi extremamente genuíno. Tem uma geração inteira ali de grandes artistas, músicos, e que talvez, no caso do Axé Music, todos os depoimentos convergem para o mesmo lugar. Quem estragou o Axé Music foi a ganância dos produtores. Então, quer dizer, ao contrário, enquanto o gênero ali se realimentou na cidade, no lugar localizado, se via ali uma potência artística, musical, de grandes talentos, e que foi atropelado pela ganância de produtores. Então, isso é o final estou dando spoiler aqui, mas é o final do documentário. Então, e não tem uma receita para a gente fazer com que o nosso artista alcance o Brasil. Às vezes isso acontece, estou falando de experiências pessoais dentro da Circos, mas todas as vezes que a gente conseguiu o respiro assim de falar, nossa, acho que eu estou falando com o Brasil, foi por acaso. Então você pode falar, eu podia falar, fui eu, não, mentira, não tem nada a ver com isso. Eu vou dar um exemplo, o Kaká sabe bem dessa história, mas recentemente um dos artistas que trabalham com a Circos,
ele foi fazer uma palestra para o núcleo da novela das 8, para o elenco, para a direção e para o elenco da novela das 8. E ele foi falar sobre tropicalismo. E, como sempre, uma aula show que também teve música e tal, e teve o encantamento do elenco e tal. Aí esse artista voltando, eu falei para ele: você entregou os CDs pro diretor da novela? Ele: imagina que eu vou fazer isso, entregar o meu CD pro diretor, coisa mais feia, estou lá falando de outra coisa. Enfim, eu mandei o CD pro diretor, o diretor ouviu e pôs 4 músicas na novela, das 8, sendo uma música tema dos 2 maiores, dos 2 personagens da novela. Quer dizer, aí você fala: ó o jabá, cadê o jabá? Foi uma coisa totalmente acidental, praticamente, que aconteceu. E eu vou falar uma coisa para vocês: você sabe o que aconteceu com a carreira desse artista? Nada. Nada de novo. Então, também não é a novela das 8 que vai mudar a vida do artista independente que tem como horizonte uma outra história, que quer fazer canção, quer fazer música, quer fazer sua arte do jeito que ele quer fazer. Então, assim, ele deve ter arrecadado, com certeza, em direitos autorais e tal, mas ele não passou de ter 400 pessoas no show dele para 2.000 de média. Não, ele continuou, sei lá, melhorou no momento, tal, quando toca a música, todo mundo ó, tal, porque ele fica no consciente, mas não tem receita. Uma outra coisa que aconteceu na Circos, e a Circos, tenho que falar, a única coisa, eu não sou músico, eu só posso falar da minha experiência. A Circos, além de agenciadora dos artistas, ela também, por um momento, ela teve, uma das artistas da Circos também, teve um momento que ela precisava lançar um disco. Isso foi em 2008 também. Tanta coisa aconteceu em 2008. Ela tinha vencido o contrato com a gravadora que tinha lançado o disco dela, uma gravadora independente. Sim. Tá. Vou resumir. Ela chegou e falou assim: olha só esse contrato que essa outra... Aí nós procuramos uma gravadora. Eu vou falar que gravadora que foi, a Biscoito Fino. Em 2008, a Biscoito Fino era a gravadora xodozinho, todo mundo queria ir para o Biscoito Fino. Aí a gente leu o contrato da Biscoito Fino. A gente levaria o disco, como todos vocês fazem hoje, o disco pronto, montado, mixado, masterizado, com todas as autorizações, com capa, com tudo, até com axé. Levaria o disco para a Biscoito Fino. O contrato que a Biscoito Fino entregou para a gente, na cidade, eu não vou nem falar detalhes, mas eu só quero falar o seguinte: nos encorajou a dizer: ué, isso que a Biscoito Fino está oferecendo, nós podemos fazer. Então, o meu selo Circos, quando a gente fala selo Circos, dá um nome bom, né? Selo, não parece? Selo, som livre, né? O selo Circos nasceu disso, de uma necessidade do artista naquele momento de prensar um disco físico. Eu faço isso ainda, gente, não precisa rir, mas eu faço CD físico com encarte. Fazer o CD para distribuir para as lojas. E a gente poderia vender o nosso CD nos shows dessa artista, que vende CD a rodo. Ela esteve aqui no primeiro dia, que vende CD a rodo nos shows, tendo o nosso lucro. Então, isso mudou, já estamos falando de stream e tal. Mas tudo, o que eu quero dizer para vocês é que eu sou um produtor das Circos Produções. Nós temos artistas muito importantes da música brasileira, entre eles o Cacá Machado, que não tem nenhuma receita para dar para vocês, que ao contrário, como disse a Nancy, não tem segredo. A gente é escada para o artista que tem afinidade com a gente, entendeu? Eu acho que se existe uma coisa a ser
a ser valorizada no nosso trabalho é que, de fato, eu acho que a gente precisa ter essa sensibilidade de saber com quem que você vai se casar. Então, de falar, pô, que legal o trabalho desse artista, eu quero estar junto com ele, quero crescer junto com ele, ou não quero. Eu acho que é a única coisa. Agora, quem dita o que quer e o que não quer, eu acho que é o artista, e cada vez menos o produtor. E são essas brechas que às vezes acontecem que nos dão essa alegria de achar que a gente está conseguindo se superar. Mas, no fundo, é o dia a dia, é trabalhar com cada ferramenta nova que aparece, é trabalhar com cada público, como disse a Nancy, se o público é de 10, de 20 ou de 50, o importante é que o próximo show tenha 51, tenha 11, que você crie uma relação com o teu público de permanência. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Incrível os depoimentos. Bacana, eu fiquei aqui pensando, antes de abrir, só fazer um comentário, para fazer talvez uma primeira pergunta, e depois a gente abre. De fato, mudou demais, né? Esse cenário. De certo modo, a gente tem aquela imagem do modelo antigo da indústria fonográfica, em que o produtor era uma espécie de um babá do artista, né? No sentido que ele ficava também, ao mesmo tempo era um babá, mas ao mesmo tempo era uma espécie de ícone intocado também. Porque quando você chegava no produtor, aquele cara ia resolver a vida, a sua vida, e ia também ser a sua babá, né? E o que a gente está ouvindo aqui, lógico que tinha a estrutura da indústria e tudo mais, e obviamente que o funil era pequenininho, alguns passavam só, né? Tinham acesso a esse grande produtor, a essa grande gravadora e tudo mais. Pelo que eu ouvi aqui, o que eu sinto são três experiências muito diferentes, mas ao mesmo tempo muito próximas, com esse olhar voltado, na realidade, para a especificidade de cada caso, né? E daí faz com que a conversa comece a virar esse varejo pequenininho, que é como que funciona no teu caso. Você tem o interesse que o Guto falou, de artistas que são, além de artistas, têm interesse com outras coisas. Você foi formando um casting, para falar essa palavra horrorosa, um elenco de pessoas que têm a ver com você. A Nancy é a mesma coisa. Quem são os seus 4 artistas hoje em dia, Nancy? É importante a gente falar e dar nome aos bois, porque também senão fica tudo meio velado. Tá ligado? Obrigado. Eu trabalho como eu divido, né? Tem Badia Sá de Barbatuques, um lugar que tem um jeito diferente de fazer música, mais experimental e tem mais tempo de carreira, né? E do outro lado tem Craque Dani Nega, que mistura música eletrônica com hip hop, tem um discurso muito político e tal, e Samuque a Selva, que é uma banda nova. Super legal. É impressionante, então você fechou também num circuito de ser independente, com um espectro amplo, né, que vai desde a Badia Assad até a Dani Crack, do ponto de vista estético, né, mas que circula num ambiente específico aí da cena, vamos chamar independente, de São Paulo. E né? o que é dentro disso, assim, porque também eles estão em como se fosse 2 alas mesmo, né, porque um me possibilita trabalho com o outro, né? Onde a Badi vai, o Barbatuques pode passar, onde Samuque a Selva passa, Craque Dani Nega pode passar, e isso faz com que eu tenha também uma relação aí com contratantes, né? E pessoas que fomentam de rede mesmo. E você, Luiz, qual o perfil do selo? Então, a princípio de universitários, né? Então é o pessoal que está aqui, que está produzindo música aqui no IA, mas também fora, né? Gente que de repente não sabe nem por onde começar. Eu acho que esse é um grande lance, assim, quando eu percebi que de alguma forma a gente saberia como fazer isso chegar para mais gente do que essa pessoa jamais imaginaria. A gente falou, não, aí tem alguma coisa, né? Então,
Vou citar um exemplo aqui. Desculpa, Mariela, você acabou de chegar, eu vou te botar na roda, mas aqui, por exemplo, ela fez um vídeo com a gente que foi o vídeo que mais deu visualizações e tal, que foi muito legal, e porque ela já tinha um público, já tinha uma galera esperando coisas dela, e até então ela não tinha um vídeo legal, bem produzido e tal, não sei o quê. Então, quando você vê essa demanda por essa galera que não sabe nem por onde começar, né? Então, acho que mais ou menos esse o perfil, assim, tanto porque, né, o mercado mudou muito rápido, então tá todo mundo nessa de, nossa, o que está acontecendo, como que o mercado está funcionando. E aí, ainda dentro disso, tem o pessoal que não faz ideia de como fazer sua música ser ouvida, né? Então, mais ou menos isso. Então, só para começar aqui a roda de perguntas e tudo mais, só lançar aqui uma provocação. Também vocês, me parecem, os três nasceram e se criaram no ambiente das políticas, chamadas políticas públicas, ou seja, são filhos dos editais. Vocês só poderiam ser produtores porque houve um pensamento em política pública, seja no governo federal, no estado ou no município, onde surgiu mecanismos, talvez o edital não seja o melhor ou não, mas assim, até pode discutir isso, e que foi possível isso. Porque para a geração anterior, que viveu a indústria, onde você não tinha as políticas públicas, era simplesmente, ou você está dentro de uma lógica de uma grande gravadora, ou você é um pária, ou seja, está fora, não tem acesso, ponto final. E acho que Tom Zé talvez seja o maior exemplo disso, né? De uma figura, o Gerardo Macalé e várias outras figuras que hoje em dia a gente reconhece, que sempre teve valor artístico, estou discutindo isso, mas que em algum momento da indústria fonográfica eles não ocuparam o lugar de Caetano, Gil, Chico Buarque e tudo mais, né? Hoje em dia parece que essa geração é capaz de criar um mercado e essas cenas, né? Então, só perguntar concretamente como que vocês trabalham com os editais, cada um em seus públicos diferentes, que tipos de editais nos interessam, funcionam ou não, e qual que é a função da política pública para se construir uma cena de música hoje em dia. E já vou deixar o microfone para passar aqui, Regina, depois eu já segui para as perguntas. Eu vou só pedir para o Rogério acender um pouco mais a plateia, que a gente vai falar, né? Tentar responder bem rápido a questão do Kaká. Para mim, eu entendo que a importância das políticas públicas é total, deveria ser mais fomentada e não o contrário. Lendo qualquer pesquisa que a gente fizer sobre o quanto a indústria cinematográfica de Hollywood foi financiada e foi subsidiada, e até hoje, recentemente, em 2017, o professor de semiótica, que eu esqueci o nome agora, mas daqui a pouco eu lembro, não, falando a brincadeirinha de tomar prejuízo da indústria de Hollywood de cinema. E quer dizer, alguém tem dúvida de que essa indústria cinematográfica americana domina o mundo? E ela foi subsidiada desde sempre. Estou dando um exemplo, parece absurdo, mas a gente só está iniciando uma política pública. Não é que a gente está no fim. É por isso que eu voltei àquela frase da política. A gente termina em política, né? De repente, de um dia para o outro, não se deve mais fomentar artista no Brasil. Porque artista é vagabundo, e aquele tanto de loucura que a gente viu nessa campanha de Lei Rouanet, de